bem, pessoal, acompanhe comigo a resolução dessa questão. Caiu na prova do Enem de 2019, olha só. A força média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos, tá? Equivale ao peso de quantos tijolos. Então vamos ler. Qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes, por exemplo, a queda livre de um tijolo de 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos. Resulta de uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo. Suponha que a gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Beleza, gente? Então assim, primeiro, eu não vou levantar polêmica nessa questão no início. Eu vou resolver do jeito que o autor quis que tu resolvesse. Depois eu vou dar a minha interpretação, tá? Então vamos lá. Esse tijolo caiu do repouso. Esse tijolo caiu do repouso, tá? E quando esse tijolo bate na cabeça da pessoa, esse capacete vai exercer uma força, né, que vai fazer o tijolo parar. E é essa força média que ele quer que tu descubra. Obviamente, né, gente? Se o capacete exerce uma força no tijolo, o tijolo, em módulo, exerce esse mesmo valor de força no capacete. Né? Eu coloquei no tijolo só para ficar mais fácil, mas pela terceira lei de Newton, o tijolo também exerce em módulo a mesma força nele. Bom, tudo bem. Gurizada, como eu disse, sempre quando ele vincula tempo, força, a gente vai resolver pelo teorema impulso. Então a gente vai usar isso aqui, ó. Que o impulso, primeiro, eu vou resolver a questão sem levantar polêmicas, tá? Que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Então vamos entender primeiro o que eu quero falar como variação da quantidade de movimento. Então vamos supor que impulso é força vezes variação de tempo, e aqui vai ser a quantidade de movimento final menos a inicial, tá? Só que agora a gente tem que fazer uma pequena observação. Para eu conseguir resolver essa questão, o que eu estou falando de quantidade de movimento final e inicial seria o seguinte, ó. Essa quantidade de movimento inicial, que eu chamei aqui, ó, nesse meu contexto, seria o instante que o tijolo começa a encostar no capacete. Ou seja, o capacete está aqui, ó, o capacete está aqui, e o tijolo começa a encostar no capacete, tá? E aí, obviamente, esse tijolo vai ter uma velocidade que eu vou precisar achar. Ele vai ter uma velocidade que eu vou precisar achar, tá? Porque ele desce do repouso e tem uma velocidade. A situação final que eu vou analisar vai ser uma situação final onde o tijolo, entre aspas, amassou um pouco do capacete, posso dizer assim, amassou um pouco do capacete, e o tijolo parou, tá? E o tijolo parou, o tijolo está parado, ou seja, eu vou desprezar o quanto que ele amassou, certo? E aí, obviamente, essa velocidade vai ser zero, ok? Beleza, então vamos lá, o que acontece? Quando eu for evoluir nessa resolução da questão aqui, ó, quando eu for evoluir nessa resolução da questão, a gente vai ter que cuidar o seguinte, ó, eu vou empacar na velocidade. Por quê? Ó? Porque vai ser assim, eu tô atrás disso, né? Força, variação de tempo eu tenho, que é 0,5, né? 0,5, igual a massa vezes velocidade final, isso aqui vai ser zero, né, gente? Zero, porque ele vai estar parado, menos massa vezes essa velocidade que ele está aqui. Então, eu vou tirar o módulo, tá? Eu vou, entre aspas, ignorar o sinal, porque eu quero o módulo. Vai ser 0,5. Ó, vou tirar o módulo. 2,5 vezes aquela velocidade de impacto aqui. Entenderam? Tá, tudo bem. Então, eu preciso achar essa velocidade de impacto aqui, ó. Eu preciso achar essa
velocidade de impacto aqui, que é essa velocidade que ele teria aqui. Eu basicamente tenho duas maneiras de resolver. Ou pela cinemática ou por conservação de energia. Vou fazer primeiro por cinemática, tá? Ó, para vocês olharem. A ideia é estudar na questão, né? Vou fazer por cinemática. Por cinemática, eu posso rapidamente usar a equação de Torricelli. Daqui para cá, certo? Porque, ó, o tijolo começa no repouso, velocidade inicial igual a zero, e eu quero saber a velocidade do tijolo. Eu quero saber a velocidade do tijolo, né? Quando ele cai uma altura de 5 metros, que é essa altura que ele quer. Bom, o que eu vou fazer? Vou apagar aqui no canto, tá? Vou apagar aqui no canto. Eu vou apagar aqui no canto para continuar resolvendo a questão. E aí, gente, ó, eu estou usando a cinemática. Então eu vou usar a equação de Torricelli, que diz o seguinte: velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes D. Essa velocidade é o V que eu quero descobrir aqui, né? Então como é que vai ficar? V ao quadrado vai ser igual a inicial mais 2 vezes, isso aqui vai ser a gravidade, né? Vezes 5. Então, V vai ser igual a raiz de 2 vezes 10, né? Vezes 5. 20, 100, velocidade 10 metros por segundo, tá? 10 metros por segundo. Beleza? Então isso aqui foi resolvendo pela cinemática. Tá. Como é que eu acharia essa velocidade por energia? Como o sistema ele é conservativo, eu posso usar conservação de energia. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso, inclusive, vou até colocar aqui, ó, como antes, não como A e B. Eu posso dizer que, se eu for resolver por energia, a energia mecânica, como eu desprezo o atrito, de A até B tem que ser conservativa. Então, ó, reparem, a energia mecânica de A tem que ser igual à energia mecânica de B. E qual é a energia que eu tenho? É uma potencial gravitacional que virou cinética. Então, ó, mgh mv² sobre 2, né, que é a velocidade que ele tem. A potencial gravitacional virou cinética. Repara que corto, né? E aí, v² vai ser igual a 2gh. Repara que deu isso aqui, né? Então, ó, v vai ser raiz de 2 vezes 10 vezes 5 e vai dar o mesmo valor de v, que é 10 metros por segundo. Beleza. Resolvi pelos dois caminhos, tá? Lembrando, num primeiro momento eu não estou levantando polêmicas. Estou simplesmente resolvendo a questão do jeito que o autor da questão queria. Então repara, achei a velocidade. Então é só substituir aqui, né? Então vamos apagar aqui do lado. Acho que vocês já tiveram tempo de copiar. E vamos fazer aqui, ó. Ó, vamos simplesmente substituir essa velocidade que eu achei. Então F vai ser igual a 0,5 ao meio, né? Já vou botar em fração para ficar mais fácil. Isso aqui vai dar 2,5 vezes a velocidade que eu acabei de achar como 10. Então, acabei de achar como 10. Logo, essa força média vai ser igual a 25 vezes 2, 50 newtons. Beleza? Então, essa é a força média que o capacete exerce. Claro, né, gente? Então essa é a força média. Aí o que eu teria que fazer? Eu teria que lembrar que o peso do tijolo, né, o peso do tijolo, vai ser a sua massinha vezes a gravidade. Beleza? Lembra que o peso de um tijolo seria o quê? Ó, o peso de um tijolo seria a massa dele, que é 2,5 vezes 10, ou seja, 25 newtons. Logo, essa força que o capacete faz é 50. Se o peso de um tijolo é 25, logo, isso aqui é o equivalente a 2 tijolos.
2 tijolos. E aí a gente resolveria a questão e ficaríamos com a alternativa A. Beleza? Então, sem levantar polêmica. Só que tem um detalhe. Eu discordo dessa resolução. Por quê? Porque quando a gente usa que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento, eu tenho que botar a força resultante. E aí a questão fica muito mais complicada. É óbvio que o autor do Enem queria que tu resolvesse assim, e ficaria a alternativa A. Só que se tu parar pra pensar, eu te pergunto, por que o tijolo caiu? Pois é, o tijolo caiu por causa do campo gravitacional. Tu concorda comigo? Caiu por causa do campo gravitacional. E como ele caiu por causa do campo gravitacional, tá atuando a força-peso. Então, na realidade, se a gente fosse resolver a questão, inclusive a velocidade eu posso aproveitar, porque o problema não é aqui, na minha opinião, o problema ocorre agora. Porque na realidade, gente, olha só, na realidade, para aquele tijolo parar naquele intervalo de tempo, obviamente, eu fazendo as mesmas considerações que eu fiz antes, né? As mesmas considerações que eu fiz antes, que eu estou, entre aspas, imaginando, assim, ó, o capacete, o tijolo chegando com essa velocidade de 10 metros por segundo, e depois o tijolo amassando um pouquinho e o tijolo estando parado. Eu preciso ainda fazer essa afirmação, porque eu ainda vou usar essa forma. Só que para eu, Jean Pegoraro, a interpretação está errada na hora das forças. Porque olha só, vamos fazer um diagrama de forças aqui. Vamos fazer um diagrama de forças aqui. Vou fazer um diagrama de força. Até vou colocar aqui, ó, diagrama de forças. Vamos fazer um diagrama de forças aqui. Quando eu fosse fazer um diagrama de forças, faria a seguinte colocação. Esse tijolo, para ele parar, obviamente tem que ter uma força para cima. Mas a força que vai estar agindo vai ser uma força, que eu vou chamar ela de F'. Cara, só que a força-peso dele continua agindo. Então, eu ainda tenho o mg para baixo. Concordam? Então, no momento que eu fosse usar o teorema impulso, eu deveria fazer assim, ó, que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Por enquanto, continua tudo igual. Só que aqui eu botaria o impulso resultante, cara. E esse impulso resultante seria o quê? Seria a resultante de forças vezes a variação de tempo. Igual, aí isso aqui até vou copiar, né? Porque isso aqui vai dar tudo igual para esse lado. M vezes V aqui, né? Tudo igual, tudo igual. O que vai mudar é aqui, gente. Porque a resultante forças, no meu entendimento, é o quê? É a força F menos a força peso. Então, ó, no meu entendimento, seria assim, ó. FR seria F' menos a força peso, o tempo 0,5, né? 2,5, e aqui eu vou botar como 10. Que eu vou botar como 10 porque até achar a velocidade não tem nenhum erro, na minha opinião. Só que olha só, gurizada, o que acontece agora? Agora, quando eu for evoluir esses cálculos, repara, ficaremos assim, ó, F' menos o peso, que seria massa vezes gravidade, que é 25, né? Ó, vezes 25, vezes 0,5, e aqui vai ser 25. Tá pegando essa lógica? Eu tô fazendo em módulo, né? Como eu já expliquei. E aí vou apagar. E aí eu vou apagar e vou mostrar a minha interpretação. Obviamente, se alguém tiver uma interpretação diferente, pode falar. Eu resolvi a questão, eu faria vocês acertarem por aquele outro caminho. Mas eu tô te dando a minha opinião sobre isso, tá? Então, o que acontece? Agora eu vou resolver isso aqui. Porque quando eu continuar os cálculos, vai ficar, ó, F' menos 25, tá? Isso aqui é um meio, já expliquei. Passa para o outro lado, né? Vai ficar... fazer bonitinho. 25 dividido por 0,5.
Então, F' menos 25, aqui vai dar 50. Passo para o outro lado, F' vai dar 50 mais 25. Logo, F' vai ser um peso de 65 newtons. E aí, gurizada, olha só, o peso de um tijolo é 25 newtons, né? Ou seja, na minha concepção, G. Pegoraro, eu acho que a resposta mais correta seria isso aqui. Se o peso de um tijolo é 25 newtons, né? Não sei onde é que eu escrevi, vou escrever aqui de novo. Se o peso de um tijolo é 25 newtons, isso aqui, na minha concepção, é o equivalente a 3 tijolos. 3 tijolos. 3 tijolos, tá? Então, se eu admitir que é isso aqui, não tem resposta à questão, né? Não temos resposta. Qual é a minha colocação sobre isso? Eu, G. Pegoraro, acredito que essa questão foi mal feita, tá? Porque a interpretação mais correta seria essa. Porque a gente não desliga a força-peso. Ela continua ajudando, ela continua agindo, né? E aí, quando eu uso o teorema impulso, a resultante força vezes o tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Aí não teria alternativa, beleza? Claro, essa é a minha colocação, pode ter alguém que discorde, mas eu acho que o cara que fez a questão realmente se perdeu. Tranquilo, gurizada? De boas? Mas chegamos no final do nosso vídeo. Eu sou o professor G. Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.